Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenção, crianças, gostaria que vocês sentassem com o freio aqui na escada. Enquanto vocês se direcionam até a frente, vamos rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Vamos aguardar os nossos irmãozinhos que estão chegando. Graças a Deus, a igreja está repleta de crianças hoje. A cada Santa Missa que vocês participam, crianças, atenção no freio. Vocês são convidados a trazer mais um amiguinho, mais uma coleguinha. Olha, lembra, deixa eu comer a bolachinha depois, lá fora, né, na igreja. Depois que acabar a missa. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, queridas crianças, hoje nós celebramos uma solenidade muito importante na igreja. Vocês estão lembrados que solenidade que é essa? Quem sabe? Solenidade de todos os santos e santas de Deus. O que significa celebrar a solenidade de todos os santos e santas de Deus? Vocês sabem? Alguém sabe? Significa que existe uma multidão de santos, de santas de Deus, que viveram aqui nessa terra, como nós vivemos, mas de um jeito diferente, porque eles foram muito próximos de Deus, foram muito próximos de Jesus, e por isso eles se tornaram o quê? Santos, porque o grande santo é Jesus, é Deus, Ele é o santo dos santos. Então, os santos e santas só se tornaram santos porque tiveram uma, o que o Frei falou? Proximidade com Jesus, uma intimidade muito grande com Jesus, uma vida de oração. Então esses são os santos. Nós temos muitos santos que foram canonizados, aqueles que sabemos os nomes, mas nós também temos outros tantos santos e santas que nós não conhecemos o nome, mas que também viveram uma vida de santidade e eles estão inclusos nessa celebração de hoje. Então são os santos que nós conhecemos e aqueles que também nós não conhecemos. Eu não sei os adultos, né, mas eu sempre olho para uma pessoa assim e falo, gente, que pessoa santa, né, que foi essa pessoa. Que já morreu, às vezes, ou que está viva ainda. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é uma santa, é um santo. Então, existem tantos que não foram canonizados, não foram reconhecidos pela igreja, mas que também viveram uma vida próxima de Jesus, obediente às leis, aos mandamentos de Deus, que amaram como Jesus amou. Esses são os santos e as santas que nós estamos rezando. Entenderam, crianças? Prestem atenção no freio, fazer pergunta. Então, nós rezamos esses santos, e qual o grande convite para nós? Sermos como eles. Eles foram pessoas que foram próximas de Jesus, então também nós devemos ser. É isso que nós estamos rezando. Eles são um modelo, eles são exemplos de que é possível viver uma vida próxima de Deus, mesmo diante das tribulações. A palavra santo, vocês sabem o que significa? Santo. Quem sabe? Já ouviu? Vocês sabem o que é? Ela sussurrou aqui no meu ouvido aqui que santo significa separado. Santo significa separado. Então o santo e a santa é aquele que vive separado. Mas separado de que jeito? Vamos pensar, quem conhece as irmãs Clarissas? Aqui no Jundiaí, ali de frente à paróquia São Francisco, tem umas irmãs Clarissas. E as irmãs que moram lá, elas vivem
de trás das grades, mas elas são separadas e são felizes. Elas não estão presas. Para elas, sabe quem que estão presos? Somos nós, porque lá de dentro elas enxergam a gente aqui preso atrás das grades. Então, nós que estamos presos e infelizes, presos no pecado, presos no erro, elas estão buscando uma vida mais santa, mais feliz lá dentro, de um jeito diferente. Porque muitas vezes nós buscamos a felicidade nas coisas, nos prazeres. E a nossa felicidade maior está em Deus, está na presença de Deus. Essa é a nossa maior felicidade. Então o santo e a santa, eles são separados e eles vivem essa proximidade com Deus. Guardem isso no coraçãozinho de vocês, viu? Deixa a bolacha para depois. Olha, então, no evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus falando o sermão das bem-aventuranças. O sermão sobre a santidade, o caminho da santidade. Então, Frei, como é que eu faço para ser santo? Olha o evangelho de hoje. No evangelho de hoje estão contidos passos, como que degraus, que nós somos convidados a subir para alcançarmos a santidade. Então, para ser santo, o que nós precisamos fazer segundo o evangelho? Vamos trocar aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos falar assim: são santos os pobres em espírito. Primeira coisa, para ser santo precisamos ser pobres de espírito. Não é uma pobreza material, mas é uma pobreza de espírito, que significa eu ter uma dependência de Deus. O pobre de espírito é aquele que depende de Deus. E de que jeito nós podemos depender de Deus? Quando nós rezamos, quando nós amanhecemos lá o dia e agradecemos: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, por todos aqueles que me amam, obrigado pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pelo lanche, por esse passeio. Obrigado, Senhor, reconhecendo tudo que nós recebemos como graça de Deus, porque senão nós vamos ser autossuficientes, vamos achar que é tudo mérito nosso, mas é Deus quem concede tudo, é Deus quem concede tudo na nossa vida, viu? Então, a primeira coisa para subir o degrauzinho para o céu é ser pobre de espírito, é rezar, falar com Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele nos concede, tá bom? Depois nós vamos subindo o outro degrau. Eu vou apresentar alguns degraus apenas para vocês. O próximo degrau: bem-aventurados os aflitos, aqueles que estão desesperados. Por quê? Quando eu subo o degrauzinho ali, da pobreza de espírito, eu já entro no reino de Deus. Aí eu começo a olhar assim: nossa, eu olho lá para baixo, para o outro degrau de baixo, e falo assim: nossa, como é que era a minha vida? Como que eu era desobediente a meus pais? Como que eu maltratava os animais, a natureza? Como que eu fiz coisa errada na minha vida? Aí vai me dando aquela aflição, aquela falta de paz interior, porque eu vejo que eu saí daquela vida errada e estou na presença de Deus. Isso é uma coisa boa, essa aflição, porque ela nos faz subir cada vez mais os degraus, até chegarmos ao céu, até chegarmos ao paraíso. Então é uma aflição, e quem nos consola é Deus. E nós vamos chegando a esse estado de mansidão. Bem-aventurados os mansos, são santos os mansos, porque serão consolados por Deus, porque possuirão a terra. Os mansos são esses que já estão na presença de Deus de tal forma que nada mais consegue afligir o seu coração. Nada mais consegue afligir o seu coração. Pode vir um coleguinha perturbar você, mas você tem Deus no seu coração e vai falar assim: isso não vai tirar minha paz. Eu vou continuar manso, vou continuar na presença de Deus. Então, bem-aventurados são esses mansos, esses que mesmo diante das tribulações, das aflições, conseguem se manter na presença de Deus. Os santos são aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles misericordiosos, são aqueles que são puros de coração. Então, cada bem-aventurança, um degrauzinho que nós vamos subindo,
que nós vamos crescendo. Será que eu estou sendo misericordioso? Será que eu estou olhando com compaixão para o meu irmão que sofre? Às vezes nós encontramos pessoas que sofrem. Às vezes seu pai, sua mãe está sofrendo, chorando por causa da sua desobediência lá na sua casa. Então, somos convidados a consolá-los, a sermos misericordiosos com eles. Somos convidados a ter uma pureza do coração, como a das crianças. Talvez esse seja o mais difícil, porque são tantas coisas que vão assolando a nossa vida, nos perturbando, nos tirando a paz, a pureza. Então é em busca dessa pureza que nós estamos, porque estes puros de coração verão a Deus. Então a condição para ver a Deus é a pureza do coração. Crianças, lutem para manter-se puros, santos. Tem um santo, São Francisco de Assis, todo mundo conhece, né? Ele viveu a santidade dele de tal forma que ele foi assim superando as dificuldades que ele tinha. São Francisco, então, certa vez, ele foi até um leproso, uma pessoa doente, essa pessoa fedia, essa pessoa causava medo em São Francisco de Assis, porque ele era doente, aquela doença desse enfermo era contagiosa, e São Francisco, rompendo com seus medos, ele foi lá e abraçou aquele leproso, e começou a viver uma vida de doação, de entrega, por amor ao próximo. Santa Dulce dos Pobres, alguém já ouviu falar? Mente não. Santa Dulce dos Pobres, quem já viu o filme, ela pedia esmolas. Dá-me uma esmola, pelo amor de Deus, para os meus pobres. E certa vez, sabe o que fizeram com ela? Ela estendeu a mão ali, pedindo a esmola para os pobres, e recebeu um cuspiram na mão dela. Ela pegou aquele cuspe, enfiou no bolso. Essa esmola foi para mim, agora me dá uma esmola para os meus pobres. Viram a humildade, a pobreza de espírito dela? É assim que é o santo, é assim que é a santa. Precisamos, muitas vezes, descer, abrir mão, né, de muita coisa de nós, para podermos amar o próximo, como ele precisa ser amado. Então, que todos os santos e santas de Deus intercedam por nós e sejam esses modelos, exemplos, para cada um de nós. E fica aqui o convite, para quem já sabe ler, vai ler a vida de um santo. São Francisco, Santa Clara, Santo Agostinho. Qual santo que vocês vão simpatizar mais? Não se esqueçam de que eles viveram uma vida próxima de Jesus e conhecem então o caminho para o paraíso, para a salvação. Então que eles intercedam por nós. Amém? Amém, crianças? Muito bem. Obrigado, tá? Vamos voltar rezando a Ave Maria novamente pelos nossos lugares. Vamos lá? Ave Maria, cheia. Professemos a nossa fé. Creio em Deus